penúltimo estudo, né, nesta série. Domingo que vem vamos encerrar, vamos começar um outro. E nós gostaríamos muito de ver os grupos, os GPs, estudando as lições que nós temos enviado. Por quê? Os irmãos ouvem a mensagem aqui hoje, né, e não têm oportunidade de compartilhar, de falar aquilo que gostariam de falar, de comentar, de sugerir. Então eu gostaria que os líderes dos grupos pequenos favorecessem aos seus liderados, aos seus grupos, de estudarem o que nós estamos apresentando hoje aqui. Nós reformulamos, né, damos uma outra direção para que realmente possa ficar bem fundamentado no coração e na mente de cada um a esses temas que nós estamos apresentando para a igreja. Então nós pedimos encarecidamente, líder, não dê outra lição que não seja esta que são enviadas para você. Se por acaso alguém não está recebendo as lições, avise, né? Avise a nossa secretaria que nós vamos enviar as lições para você. Mas não dê um outro material, mesmo que alguém diga assim, vamos estudar outro. Não, nós gostaríamos que todos os grupos estudassem o mesmo assunto, né? Para que nós pudéssemos crescer juntos. Eu vou pedir só para alguém que está cuidando do som aí, descer um pouco, tirar um pouquinho do volume, que está um pouquinho alto. Então, o nosso tema é este aí, né? E, meus irmãos, quantas coisas que nós poderíamos falar ainda sobre este tema. Eu acho que nós podíamos pregar pelo menos uns 10 anos consecutivamente só nesse tema, né? Porque o que nós podemos enfocar sobre a vida de Jesus? Ele que é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso amigão, é o nosso parceiro, é o nosso faixa. Jesus é gente muito boa, Jesus é totalmente do bem, Jesus não desiste de cada um de nós, Ele insiste conosco e Ele promete que a presença dEle em nossa vida vai ser uma presença constante e isso vai continuar até a vida eterna. Eu gosto de falar sobre Jesus. Eu gosto muito de falar sobre a volta de Jesus. Vocês sabem que Ele vai voltar? Sabia? Ele vai voltar, né? E sabe que eu vou morar com Ele para sempre? E você vai? Enquanto eu viver, sempre terei alguma coisa para falar sobre Jesus. Sempre, sempre. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, vocês podem acompanhar na sua Bíblia ou aí na parede, né? Está no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 32 e 33. Os versículos dizem assim, Jesus falando, mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer Jesus. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer porque um dia eu conheci Jesus e continuo até hoje conhecendo, experimentando esta pessoa maravilhosa. Senhor, que o teu Filho amado seja o Senhor deste culto, Senhor. E que nós possamos, nesta noite, falar inspirados por Ti, Senhor Deus, sobre esta pessoa magnífica, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Que beleza pode haver num homem levantado numa cruz como foi Jesus? Que atração pode haver num homem crucificado, ensanguentado, desfigurado por uma cruz? Eu sei que é loucura a gente dizer que um morto esfolado iria atrair pessoas. Como é que um morto pode atrair pessoas? É sobre isso, essa questão de loucura. Isso é uma loucura que a palavra de Deus nos declara alguma coisa muito importante. E vou dizer uma coisa para você, só vai entender esse texto quem for inteligente. Mas graças a Deus que nós temos um auditório aqui inteligentíssimo, né?
Então, eu queria que você acompanhasse essa leitura que nós vamos fazer agora, também, que fala sobre loucura de cruz, que está em 1 Coríntios capítulo 18, versículos 17 a 31. O apóstolo Paulo está escrevendo: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavra de sabedoria humana, para que a cruz não seja esvaziada. Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. Gente, se nós formos procurar palavras eruditas, sábias, para pregar a cruz de Cristo, entendendo que as pessoas vão entender a mensagem pela nossa inteligência, não é assim que acontece. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E a pergunta é: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? E como eu tenho visto pessoas que querem ser sábias aos seus próprios olhos e são loucas pela palavra de Deus. Visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aquele que crê por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos a cruz, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato ele é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, todos nós que estamos aqui nessa noite, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios. Eu acho que muitos, entendiam a salvação de outra forma, diferente. Quantos entendiam a salvação pelo mérito, por eu ser bom, por eu fazer coisas para Deus, Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Olha que tem sabedoria aqui, por isso que este texto é para pessoas inteligentes. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como agora está escrito, quem quer se gloriar, só pode se gloriar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante que Jesus é água misturada com emoção, nervosismo, Mas Jesus nunca disse que ele iria atrair as pessoas pelo seu poder de curar, de ressuscitar mortos. Entenderam bem? Jesus não disse isso. Porque até aqueles homens que viram Jesus Cristo curar, realizar milagres, mais tarde eles estavam dizendo assim: crucificam, crucificam. Jesus também não disse que iria atrair homens
pelos seus discursos sábios, que deixava os sábios da época sem saída. Mas no texto que nós lemos, Jesus disse que iria atrair a todos quando ele fosse levantado na cruz, quando ele fosse morto, quando ele fosse desprezado. A atração dele não seria porque as pessoas olhariam para aquele homem na cruz e sentiriam pena. E mais tarde iriam descobrir que crucificaram uma pessoa, que descobriram que essa pessoa não era injusta. Isaías escreveu muitos séculos antes de Jesus morrer, que Jesus era como uma raiz de uma terra seca, que não tinha parecer, nem beleza, nem formosura, e nós olhamos para ele e não víamos beleza nenhuma naquele homem morto na cruz para que o desejássemos. Que ele era desprezado, homem de dores, homem que os homens escondiam o rosto porque ele foi desprezado. Mas por causa daquela cruz, nós estamos hoje aqui reunidos, carregando em nosso coração a mais preciosa promessa que qualquer homem possa desejar. Porque o próprio Jesus disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia a muitos. Mas por que existe uma atração no Jesus crucificado? Em primeiro lugar, pode passar. Em primeiro lugar, porque existe um poder curador naquela cruz. Olha o que o texto diz em João 3,14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ok, pode voltar. Agora sim, eu pergunto para vocês, por que Moisés levantou aquela serpente no deserto? Jesus disse, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, ele fosse levantado, para que naquele levantamento ele pudesse atrair, porque como nós dissemos, na cruz existe um poder curador. Então, eu vou ler a história para vocês, é uma história de 8 versículos apenas. Eu vou ler a história para vocês, e vocês vão entender o que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá no início, para que Jesus Cristo pudesse então falar o que ele falou, e a história está no livro de Números, capítulo 21. Eu acho que não está aí, pode voltar, não é esse texto. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, ou na leitura que eu vou fazer. Quando o rei cananeu, Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então, Israel, que é o povo, fez um voto para o Senhor. Senhor, se entregares este povo nas nossas mãos, esse povo cananeu, nós vamos destruir tudo deles. O Senhor ouviu o pedido de Israel e entregou os cananeus. Israel destruiu tudo, as cidades, de modo que aquele lugar foi chamado de Ormá. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. E, quando o povo ficou impaciente, veio a reclamação. E falou contra Deus. E o povo falou contra Moisés. E o povo disse, por que vocês nos tiraram lá do Egito? Para nós morrermos nesse deserto? Imagina, é loucura, né? A gente imaginar que Deus tira um povo do deserto, depois do Egito, e depois vai fazer com que eles morram lá no deserto. E o povo disse assim, não há pão e nem água. Gente, lá eles comiam quase que lavagens de porcos. No Egito, eles a cada dia colhiam aquela farinha, aquele maná, e fazia o pão, e fazia o bolo.
Eram 2 milhões de pessoas caminhando e ninguém morreu de sede, mas eles estavam reclamando, não há pão, não há água. Ainda disse assim para Deus: nós detestamos esta comida miserável. Então o texto diz que o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés de novo e disse: Moisés, pecamos quando nós falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo a Deus que tire essas serpentes do meio de nós. Moisés então orou pelo povo. E o Senhor disse para Moisés, agora ele diz assim: faça uma serpente de metal e coloque num alto poste. E quem for mordido pela serpente e olhar para aquela serpente de metal, não vai morrer. Moisés fez então uma serpente de bronze, colocou num poste, e quando o povo era mordido pela serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava vivo, não morria. Então, quando Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, existe um poder curador para as enfermidades da alma. Quando nós olhamos para a cruz e somos atraídos por Jesus. Voltando lá para o livro de Isaías, no mesmo texto diz que ele não tinha parecer nem formosura. Também diz que ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre ele. O pecado traz consigo um sofrimento, uma tristeza, um choro. E Jesus tomou isso sobre ele. Pastor Vinícius estava falando sobre aquele homem que morreu, né? Aquele homem que morreu. O pecado faz isso com a gente. Eu fiquei impressionado várias vezes que eu digo assim, quem é que já teve vontade de suicidar aqui? Quantas pessoas levantavam as suas mãos? Sabe, há uma dor e sobre ele, sobre Jesus, está a minha desgraça. Aquilo que aborrecia a Deus está sobre Jesus. Aquilo que iria me otorgar um castigo está sobre Jesus. Se isso está sobre Jesus, eu uso então a palavra de Deus. Quem é que pode me acusar? As hostes malignas podem me acusar? De forma nenhuma. Entre os anjos, quem pode me acusar? Aliás, os anjos nunca vão fazer isso, né? A sentença que me pertencia, a sentença de morte, está sobre Jesus. A acusação que seria legal sobre mim, a acusação de morte, está sobre Jesus. E naquele momento nós não podíamos ver beleza nenhuma. Sabe por que nós não vimos beleza nenhuma em Jesus crucificado? Porque sobre ele estavam os nossos pecados e estavam os meus pecados. Gente, os meus pecados eram feios. Por isso que na cruz há um poder curador. Segundo lugar, existe uma atração naquela cruz, porque nela nós vemos um amor sacrificial. Ainda lá em Isaías diz que ele tomou sobre si, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído, ele foi oprimido, mas ele fez isso por quê? Por amor. E é preciso então que nós encontremos na palavra de Deus e possamos absorver literalmente, quando ele diz assim, aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, como também não dará a nós todas as coisas, com ele todas as coisas. Por isso que se Deus é por nós, Jesus morreu em meu lugar. E olha, e é isso que muita gente não entende. O Jesus morrer em nosso lugar. Veja que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que é isso? Pecado é punido com a morte. O pecado é punido com a morte. Mas Jesus sofre a sentença por nós.
E se Jesus já demonstrou o amor por nós, como também não nos dará todas as coisas com Ele? Nós precisamos confiar em seu amor. O amor foi demonstrado na cruz. Ele morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por você, para levar a sentença que está contra você. Quem ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda tem uma sentença na sua vida. E a sua sentença é sentença de morte. Não apenas morte física, mas morte espiritual, que você vai estar separado de Deus eternamente. Terceiro lugar, existe um poder na cruz, porque através da cruz nós experimentamos a salvação das nossas almas. Também no livro de Isaías, eu estou fazendo essa introdução, porque depois a próxima série de mensagens vai ser sobre o livro de Isaías, né? Diz que ele foi subindo como um renovo, presta atenção, subindo como um renovo numa terra seca, ou seja, aonde não há vida, a cruz produz vida. Da desesperança do homem surge a esperança. Da sequidão, do árido, brota o renovo. De onde não existe esperança para o homem, inexplicavelmente, nasce a possibilidade de vida. A cruz de madeira, madeira morta, brota um renovo com a vida. Vocês sabem que quando eles colocaram lá na arca, né? Lá na arca do tesouro, colocaram lá o maná, que era aquilo que descia do céu, que ele fazia o pão, e colocaram o cajado de Arão dentro da arca. Fecharam. E aquilo era sagrado para eles, porque eles entendiam que ele estava presente de Deus. E num determinado momento, quando eles abriram a arca, o que aconteceu? O cajado havia florescido. Vocês podem, aqui pode nascer mais ainda algumas, né? Mas vocês podem imaginar daqui, ó, nascer alguma coisa? Por isso que o texto fala sobre isso. Só pela cruz, desprezada pelos homens, só pelo sacrifício de Jesus, só é que nós podemos visualizar a esperança de vida eterna. Vida eterna é a maior felicidade que o homem pode experimentar em sua vida. Sabe que é a maior felicidade? Você agora começa a entender porque muitas pessoas não entendem essa questão de salvação. Por exemplo, você pergunta a uma pessoa assim, Jesus, o que Jesus veio fazer nesta terra? Invariavelmente, quase todas as pessoas dizem assim, a resposta é essa, veio salvar os homens dos seus pecados, não é isso? Todo mundo sabe disso. Aí você pergunta assim, e você é salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu? As pessoas sabem a resposta quando se aplica. Não sei. Eu posso até perguntar a você nesta noite, você é salvo? Você vai para o céu quando você morrer? Muitos, se forem sinceros, não irão responder ou não saberão responder. Mas voltando para o texto de João aqui, a importância é que Jesus Cristo diz que quando ele for levantado da terra, naquela cruz, todos atrairiam ele, atraídos por Jesus. Meus queridos irmãos, não é atraído por nenhuma religião, não é atraído pela igreja batista, não é atraído por qualquer igreja local, mas a Jesus, ao compromisso que eu tenho que ter com Ele. Isto requer aqui algumas explicações mais. O que atraía aos gregos Jesus? O que atraía aos gregos? Nós lemos no texto. Sabedoria. Os gregos eram os sábios da época, né? E a sabedoria com que Jesus Cristo falava, né? Atraía os gregos. Mas a sua sabedoria, a sua oratória, fazia ainda com que muitas pessoas, uma grande multidão o seguia.
E por qual motivo a multidão seguia Jesus? Qual era o atrativo? Para muitas pessoas, o atrativo era a comida. Eram os milagres, Jesus curando, Jesus ressuscitando. Jesus ainda não tinha se levantado da terra na cruz. Por isso que aquela atração daquela multidão ainda não era uma atração autêntica, uma atração verdadeira. Porque diz assim, a minha atração vai ser quando eu for levantado na cruz, não por aquilo de curar, não por aquilo de fazer tantas coisas. Olha o que diz João capítulo 12, versículo 34. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Aqui a multidão estava... fica aí. A multidão aqui estava tão voltada por uma tradição, por um legalismo, que nem sequer podia entender essa questão de cruz, de poder, que iria exercer sobre suas vidas. Ou seja, Jesus para ele tinha que ser aqueles que eles já tinham convencionado, estereotipado, formatado em suas mentes. O Jesus, o Filho de Deus, vai vir e vai colocar um trono sobre Israel, e a nação de Israel vai ser a nação mais importante entre todas, porque o Cristo está sentado num trono e ele é o rei de Israel. E olha só o versículo 37, que impressionante. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles milagres miraculosos, né, redundante aqui, né, na minha versão pelo menos, né, não creram nele. Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado pessoas. Portanto, meus irmãos, líderes de grupos pequenos, né, quando vocês forem pregar, né, não é pelos sinais que nós somos atraídos a Jesus, mas por aquela figura de cruz, de um homem que morreu por mim, pelos meus pecados, e fez isso por amor. Ainda o versículo 42 e 43 diz assim, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, eram grupos, né, antagônicos, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Estes homens aqui são aqueles que não querem vestir a camisa, porque o envolvimento com Jesus e esta atração com Jesus, ela requer compromissos. O que precisa acontecer quando nós fomos atraídos por Jesus? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que estão surgindo muitas igrejas com um ensinamento errado sobre a atração de Jesus. O que nós estamos vendo é uma igreja, ou melhor, igrejas que não estão ensinando um compromisso com Jesus. As pessoas não querem uma igreja que exija um compromisso com Jesus. Pessoas não querem se comprometer com Jesus se ele exigir delas sacrifício. Interessante que hoje é tão fácil mudar de igreja e as pessoas mudam de igreja como muda de camisa do seu time. Aliás, está errado isso aí. As pessoas não mudam a camisa do seu time, mesmo quando está quase indo para a segunda divisão. Não muda, não. Se for para a segunda divisão, no ano que vem vai continuar vestindo a camisa. Mas na igreja mudam de igreja facilmente. Hoje, nós estamos encontrando por aí um evangelho muito fácil, um evangelho de conveniência própria. Meus irmãos, eu quero dizer para a igreja, chamem a minha atenção, se algum dia vocês perceberem que eu estou indo para a doutrina da prosperidade que está sendo alardeada por aí. Eu quero sempre pregar a cruz. Porque é da cruz que virá o poder. Também, por outro lado, nós encontramos tantas igrejas ortodoxas, legalistas, que o mais importante são suas regrinhas, são suas tradições, são seus costumes, são seus modos de ser. Se alguma regra daquela igreja for infringida, corta-se o homem, pune-se o infrator, despreza o reincidente,
mas a tradição da igreja fica mantida. E é por isso que nós vemos grupos que estão se denominando cristãos e são tão heterogêneos, tão diferentes e tão às vezes contrários um do outro. E também é por isso que nós vemos pessoas buscando igreja de sua própria conveniência. O que Jesus nos ensina? Quando ele fosse levantado, a todos atrairia ele com implicações de princípios, implicações doutrinárias, implicações de compromisso com ele, com Jesus Cristo. Ninguém pode ser um cristão freelancer. Eu faço o que eu quero e como eu acho. Como é que pode, por exemplo, uma pessoa viver e dizer que está vivendo com Cristo se ela se considera uma pessoa sem compromisso com Ele? Se você por acaso tem parâmetros cristãos em seu coração, em sua mente, esses parâmetros que regem a sua vida devem ser parâmetros de Cristo, do seu cristianismo, porque se não for assim, você deve estar redondamente enganado. Os nossos compromissos são compromissos éticos. Os nossos compromissos são compromissos morais. Os nossos compromissos são compromissos teológicos. Como é que alguém que foi atraído por Jesus pode continuar vivendo a sua própria vida? Como? O apóstolo Paulo o que é que diz? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé em Cristo Jesus. Isto envolve a igreja. E esta é a atração que Jesus nos mostra. E a atração implica em algumas coisas. Eu quero ler João capítulo 12, 3 versículos. Jesus dizendo: isso aí? Não. Isso. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão... Quem é o grão de trigo? Quem é o grão de trigo? Quem é o grão de trigo? Nós. Se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu povo também estará. Aquele que me serve, o Pai honrará. Mas aquele que encontrou a Cristo, ele precisa morrer. Senão não tem vida. Ele morre para si e vive para Cristo. Aí você encontra tantas pessoas vivendo a sua própria vida, do eu acho, eu sou cristão. Eu sou cristão porque eu fui batizado quando eu nasci, porque eu vou algumas vezes numa igreja e tal. Isso não é ser cristão. Se você não morrer para você, você vai ficar com a sua vida sem vida. Quando você morre para você e ressuscita por Cristo, e aí que está o grande milagre é esse. Por isso não é por minha mensagem, mas é pela palavra de Deus. Não é por obra nenhuma de igreja, mas é pela palavra, é a palavra de Deus escrita que ela tem que te convencer. Mas, meus irmãos, seguir um que foi desprezado, seguir um que foi crucificado, seguir um que nos manda ser humildes, seguir um que manda que nós sejamos pacificadores, seguir um que manda que nós amemos os nossos inimigos, seguir um que manda nós perdoarmos aos devedores, seguir um que manda que nós o amemos sem receber nada em troca. Mas isso tem a ver com o povo de Deus. Se alguém espera ser atraído de forma diferente, vai estar enganado, ou melhor, está enganado. Foi por isso que Jesus não disse, ele não disse, quando eu estiver lá no monte da transfiguração, atrairei
todos a mim. Jesus não disse, quando eu estiver curando, eu vou atrair todos a mim. Hoje, sutilmente, agressivamente, tem uma tal de uma teologia que o crente tem que ser curado, que o crente não fica doente, que o crente ser a maior balela que existe. Gente, vocês conhecem a Bíblia ou não conhecem? Não entram por isso aí. Não é isso que atrai, não é isso que atrai verdadeiramente o homem, mas é a cruz. Mas quando ele fosse crucificado, porque ele, assim como ele morreu por nós, também nós, como semente, temos que morrer para nós mesmos. Porque se a semente não morrer, não pode produzir frutos. Você está vendo por que tem gente que faz força para ser cristão e não consegue? Porque isso é natural, gente. É natural. Vem dele. Finalizando, João capítulo 12, 44. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas também no Pai, né? Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Aí ele diz assim, mas há um juiz para quem me rejeita. Quem é esse juiz? Mas ele está dizendo que ele não desceu como juiz para julgar ninguém. Então não é Jesus. Quem já é o juiz? Deus. Há um juiz para aquelas pessoas que me rejeitam, que não aceitam as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia. A pessoa de Jesus é um modelo de vida, de estratégia. As estratégias são de Jesus. O que for nosso precisa morrer. Sabe o que precisa morrer? As nossas razões, os nossos argumentos, os nossos contra-argumentos, as nossas teorias, as nossas ponderações. Precisa morrer. Parece que quando vemos Jesus na cruz, nós vemos despido de todas as coisas. Jesus é despido das suas vestes, porque elas foram repartidas entre os soldados. Jesus é despido da sua unidade com Deus. Por um momento, porque ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? E gente, olha aqui uma coisa, preste atenção nisso aqui. Né? Nós falamos que a Trindade são 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. Que essa Trindade é indivisível. 3 em 1 e 1 em 3. Mas houve essa divisão, essa ruptura naquilo que era indivisível. Por quê? Porque quando Deus olhou Jesus na cruz, um Deus, Jesus, é um Deus que não tinha condições de morrer, e nenhum homem tinha condições de matá-lo. Mas quando Deus olha para a cruz, e vê a cruz e seu filho lá, ele vê os nossos pecados lançados sobre ele. E o que faz divisão entre nós e Deus? O que faz divisão? Os nossos pecados. Ele olha lá, e houve aquela separação que Jesus chegou a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se esvaiu da sua força, porque ali ele estava sendo ferido pelos homens, estava sendo embebedado com fel e vinagre, da sua própria vontade, porque ele disse assim, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava exposto justamente na sua fragilidade, mas, meus irmãos, na sua fragilidade é que estava a sua força. Por isso que a cruz
Pela cruz é que nós somos atraídos. Isto sugere a forma como nós devemos nos apresentar diante de Jesus. Quando Ele nos atrai, nós precisamos estar identificados com Ele, despojado de nós mesmos, sem argumentos e sem razão. E esta deve ser a mensagem que deve atrair a igreja de Jesus Cristo. Eu te amo, Senhor, porque eu tenho que te amar. Porque aquele que me atraiu mandou que eu amasse. Eu perdoo porque eu tenho que perdoar. Porque aquele que me atraiu disse que eu tenho que perdoar. Eu aceito como você, né? Que me traiu, porque ele mandou que eu aceitasse você. Eu não posso julgar, porque aquele que me atraiu disse que eu não deveria julgar. Eu quero ser uma bênção para você, porque aquele que me atraiu mandou que eu fosse uma bênção para você. Eu quero ser um suporte para a tua vida, porque aquele que me atraiu mandou que eu fosse uma atração para você. E é justamente isso que a cruz e que o homem da cruz faz em nossas vidas. E que muitas igrejas, infelizmente, estão querendo mudar isso. Nós precisamos ser atraídos por Jesus. E isto envolve compromisso. Compromisso com a igreja, compromisso com o meu irmão, compromisso com o visitante, né? Aquele que está buscando conveniências próprias ainda não foi atraído verdadeiramente pela cruz de Jesus Cristo. Está certo que algumas pessoas podem, é legítimo isso, algumas pessoas podem entrar aqui na igreja, né? Pensando, eu queria que a igreja orasse, por minha saúde e tal, né? A gente ora, e quantas vezes nós oramos e Deus age e a pessoa vai embora. Eu me lembro de uma, não vou dizer o nome, que algumas pessoas ainda conhecem, mas há muitos anos atrás, uma jovem veio para cá, da sociedade aqui de Santa Maria, e veio e disse, encontrei Jesus. E ela vinha aqui na frente, cantava, não saía da igreja, todos os dias aqui, envolvida em obras sociais, sabe? E de repente ela vai embora tão rápido como chegou. Hoje está por aí, né? No mundo e tal, está por aí. Essa pessoa não foi atraída por Jesus. Porque quando nós somos atraídos por Jesus, a coisa é diferente, né? Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui atraídas por outras coisas, mas tem que ser por Jesus. Olhe para a cruz. Ali que está a atração verdadeira. Eu queria fazer uma pergunta para você, agora nessa noite. Você gostaria de olhar para Jesus, para a cruz, onde Ele foi crucificado, graças a Deus que Ele ressuscitou, né? E entregar tudo de ruim que você tem e colocar aos pés da cruz? Você não pensa que você é gente boa, não. Sabe? Nós somos errados, muito errados. Mas deixar os pés da cruz, deixar os seus rancores na cruz, deixar as suas dúvidas, deixar a enfermidade da sua alma que ela está. Você pode ser uma pessoa alegre, feliz e tal, né? Mas a sua alma é doente. Porque Cristo ainda não exerceu o poder curador sobre ela, né? E deixar os pés da cruz. Senhor Deus, a tua cruz me atraiu nesta noite. A tua cruz constrangeu o meu coração, Senhor. Fazer isso. Nós estamos conversando essa semana. Aliás, até o pastor Vinícius estava falando de uma mensagem que ele ouviu. Paul Wash, isso, né? Eles falam que muitas pessoas que estão na igreja não serão salvas. Que às vezes a gente faz assim, entrega a sua vida a Jesus, a pessoa levanta a mão, né? A gente já faz uma leitura da mente, aquela pessoa está salva, né? E infelizmente muitas pessoas disseram assim, mas na hora antes de morrer eu falei de Cristo, né? Nós temos que fazer isso, não estou criticando não, né? E a pessoa disse que aceitou a Jesus, mas ela não compreendeu nada.
E muitas pessoas que estão na igreja não serão salvas, e nós temos que ter muito cuidado. Às vezes as mães querem batizar rápido seus filhos, vou batizar meus filhos e tal, quando eles têm que entender o plano da salvação, porque se a pessoa não entendeu o plano da salvação e não aceitou Jesus, ele não está salvo. E quando ele é salvo, ele morre e nasce uma nova pessoa em Cristo Jesus. Lutando, pecando aqui, errando ali. Mas se eu perguntar a essa pessoa, você morreu hoje, você vai estar, estou onde? No céu. Por que está no céu? Porque Jesus morreu por mim e ele levou os meus pecados. Eu entreguei a minha vida a ele. Gente, quero perguntar para você, os que já se casaram, os que vão se casar, o seu casamento é mais importante do que isso? Não. O seu trabalho é mais importante do que isso? Não. Seus filhos são mais importantes do que isso? Não. O seu emprego, já falei, seu emprego é mais importante do que isso? Não. A sua vida física é mais importante do que isso? Não. O mais importante é você entregar a sua vida a Cristo, porque você tem a sua vida eterna com Ele. Você entendeu isso? Entendeu? Entendeu mesmo? A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, se ele voltasse nessa hora, né? O que vai acontecer? O arrebatamento. Ou seja, os salvos vão subir com ele. E aqueles que não são salvos vão ficar. Eu queria ter uns milésimos de segundo, né? Para ficar olhando quem vai ficar. Se eu pudesse ter uma palavra e dizer, aceita Cristo, mas eu não vou ter tempo de fazer isso. Mas com certeza, alguém aqui vai ficar. Isto é coisa séria, mais importante. Eu quero encerrar com um quadro para que você possa. Imagina Jesus se esvaziando da sua glória, da sua majestade, do seu poder, se autolimitando, vindo aqui, oferecendo a salvação. Ele não ofereceu um código de relacionamento para amar as pessoas. Ele veio para oferecer a salvação. E muitas pessoas não querendo, porque não querem compromisso com Jesus. Você vai ficar. Passe agora ali nas capelas do Hospital de Caridade. As pessoas que estão mortas lá, que o corpo está lá. Se não entregar a sua vida a Cristo, onde é que estão? Passe nas capelas do Caridade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo. Você vai encontrar corpos lá, de pessoas que morreram. Você vai morrer. Eu vou morrer. Você pode ter o melhor marido, pode ter a conta bancária mais alta, a melhor casa, o mesmo carro, mas se você não tem a salvação em Cristo Jesus, você não tem nada. Nada. Foi por isso que Cristo veio morrer. O Deus veio morrer numa cruz. E é por isso que ele disse, quando eu for levantado na cruz, todos atrairei a mim, porque ali há a beleza da salvação. Os meus pecados são transferidos para ele. Não, a sentença dos meus pecados é colocada sobre. Isso foi que matou Jesus. Está lá nele. E eu, sendo um homem pecador, ainda consigo ser salvo por Jesus. Porque eu aceitei aquilo que ele veio me oferecer. E ele veio perguntar assim, Dieter, você quer? Quero, Senhor Deus. Jorge, você quer? Quero. Ronaldo, você quer a minha salvação? Quero, Senhor Deus. Quero, Jesus. Então eu te dou. Aí nós começamos esta vida da semente que morreu. E da semente que morreu, nasceu uma nova vida. Só para esses.
oportunidade que Cristo está te dando nessa noite. A música que nós vamos cantar, a última, aquela música que nós cantamos, fala sobre isso. Pela cruz, pela cruz, pela cruz que nós fomos atraídos. Sabe, gente? Cristo pode, você pode assim, tem igrejas que pregam as suas mensagens, assim, ó, anos e anos e anos, elas estão pregando a mensagem, só cura, só expulsão de demônio, sabe, só ter isso, ter aquilo, né? Conseguir marido, conseguir namorado, conseguir que o marido... Gente, isso acontece, claro que acontece, mas o poder de Deus não é para isso. O poder de Deus é para a salvação da alma. Que, como nós falamos na semana passada, eu tirei você do caminho das trevas e coloquei você no caminho de luz. Tirei você do reino de Satanás e coloquei do reino de Filho de Deus pela cruz, pela morte de cruz. Eu quero convidar a você que nesta noite você queira dizer assim: Jesus Cristo, olha, não é com a igreja batista, se bem que aqui é uma das melhores igrejas que existem, né? Mas você assim: Jesus Cristo, é para ti, meu compromisso é contigo. Quero nesta noite me entregar a ti. O que eu sou, não espere melhorar, porque você não vai melhorar não. Ah, eu tenho que deixar esse pecado. Não, não. Tem um hino que nós cantamos assim: eu venho como estou. Está aqui, Senhor, as minhas tralhas, a minha imundícia está aqui, Senhor Deus. Eu coloco isso diante dos teus pés. Toma. E Jesus, com prazer, toma aqui. Disse: isso é meu agora. Foi na cruz que eu levei, apaguei e esqueci. Tem esse entendimento. Se for um entendimento diferente, você não compreendeu o plano da salvação. Sabe? E Jesus, eu quero. Não diga para mim, não diga, precisa dizer para a igreja, mas dizer para Jesus: eu quero Jesus. Tem uma música que nós cantamos, diz: o amado de minha vida, Senhor Deus, seja o meu amado. E você pode até dizer assim: Senhor Deus, eu não sei nem como te amar. E vou ser Jesus verdadeiro. Eu não tenho amor por ti. Mas derrame em meu coração esse amor, para que eu comece a te amar. Jesus, faça isso. Aí você vai começar a amar. Ele vai derramar sobre você. E aí sua vida com Jesus vai ser outra, maravilhosa. Vamos cantar uma parte desse hino, depois não fazer uma parada. Eu quero só fazer um apelo, né? Não vou pedir apelo hoje, não vou pedir que você venha aqui à frente, mas vamos cantar música assentados mesmo, como alguns estão. E ali eu vou parar para você fazer uma oração. É você falando com Cristo. Ele está aqui nessa noite. Ele diz, Ele está aqui. E você simplesmente diz: Jesus, eu acredito nesta palavra. Nem precisa dizer a palavra que o pastor Roosevelt pregou, mas eu acredito nesta palavra lida nesta noite. Eu já estou começando a ser atraído por ti, Jesus. Eu quero ser atraído totalmente. Toma minha vida, eu entrego em tuas mãos. Leve sobre a cruz os meus pecados. Leve, Senhor Deus. Essa separação que tinha minha e com teu Pai, tira essa separação e que eu possa viver contigo hoje para sempre. Vamos cantar então uma parte dessa música, depois nós vamos fazer a oração.
É isso. Mais uma vez eu quero dizer, Jesus não disse que atrairia a ele pelo seu poder, nem pelas curas, nem pela reconstrução do teu lar. Mas ele disse, eu vou atrair você quando eu for levantado na cruz. Ele foi levantado na cruz. Hoje está fora dela. E o convite é esse. Basta você dizer em seu coração, Jesus Cristo, comecei a ser atraído a Ti. Então eu quero entregar a minha vida. Antes de você orar, não é por você crer em Jesus só. Que Jesus é Filho de Deus, que morreu. Não é por isso não. Mas por você crer que Ele te ama, que Ele morreu, foi por você. Não foi por quem está ao seu lado, não. Foi por você que Ele morreu. E que agora você queira dizer, Jesus, eu aceito. Entrego a minha vida. Curve, feche seus olhos para você ficar concentrado, compenetrado ali. E fale com Jesus agora. Basta você dizer, Jesus, eu te aceito. E toda a extensão disso, Ele sabe e Ele conhece. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. Porque o convite de Jesus é para esta hora, para este momento, para esta noite, para a sua vida, vida a qual Ele ama muito, muito. Senhor Deus, Jesus maravilhoso, Jesus amoroso, ouve estas orações que estão sendo feitas e dirigidas à Tua pessoa, Senhor Deus. E aceite cada uma dessas pessoas pelo Teu amor, Senhor Deus. Receba-as como filhos e filhas. E que a Tua bênção venha sobre elas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos encerrar, vamos ficar de pé e vamos terminar de cantar esta música. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
que o Jesus Cristo possa nesta semana mostrar amor por cada um de vocês. Que o Espírito Santo Consolador possa consolar cada vida que está aqui com consolo divino. E Deus, o Pai, o protetor, o guardador, possa acompanhar vocês durante essa semana. E que Deus possa mover o coração de vocês para que tenham alegria e alegria verdadeira. Eu faço esse pedido a Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa semana e uma boa noite para vocês.